Oi pessoal, eu sou Vilma Botassini, psicóloga clínica, cognitivo-comportamental, especialista na área de neuropsicologia. Então hoje eu vou estar falando de algo que é muito importante para todos nós. Nós estamos comemorando, nós temos que ter um bolo bem grande, né? Com 30 velhinhas. Isso assim, porque nós estamos comemorando, nesse mês de junho, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está completando 30 anos de história. Esse estatuto ele veio para proteger a criança. No dia 13 de julho de 1920, o Estatuto da Criança e Adolescente e os desafios dessa conquista têm tratado os direitos da criança e da juventude brasileira. Apesar de todas as incertezas, das perdas, estamos vivendo em 2020 por conta da pandemia global, né? Agora no momento do coronavírus, ainda há motivos de a gente comemorar. Certo? Porque houve muitos avanços. Então a gente vai falar um pouquinho agora por que você acha que nós temos que comemorar. O Estatuto da Criança e Adolescente ele é um conjunto de leis que mudou o olhar do Brasil a respeito aos menores e ao lugar da infância e da juventude na sociedade. É o ECA. A criança e adolescente sai da condição de submissão ao poder da família e passam a ser também considerados sujeitos de direito. Então, esse regulamento é da Lei 8.069 de 1990 e é uma ferramenta legal para a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. Ele é fruto de uma grandiosa mobilização social e civil envolvendo coletivos da organização social em defesa da garantia dos direitos humanos das crianças, da infância e da adolescência e foi elaborado devido à necessidade de proteger o adolescente, as crianças e assim a proteger o nosso futuro da nossa nação. Antes do estatuto, os adolescentes não eram tratados diferencialmente frente ao Estado e ao Poder Judiciário, isto é, menores abandonados na rua, maltratados, abandonados pela família, explorados sexualmente, exploração infantil, e dentre todas essas violações não eram acolhidos diante dos seus direitos garantidos. Eles apenas sofriam intervenções, repreensões, direitos dos adultos e do Estado, foco que era apenas de punição e não de proteção e solução. Bem, com a elaboração do Estatuto, quem passa a responder pelas as violações sofridas pelas crianças e pelos adolescentes são as famílias, o Estado e toda a sociedade em geral, pois são eles que devem garantir a proteção dos menores, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele passa a regular com proteção e garantir as específicas, né? Todo o universo de direitos da criança e do adolescente. A relação com a família, a relação com a escola, com os serviços de saúde, com o Estado e com os poderes. Olha que bacana! 30 anos de muita luta, de muitas conquistas importantes, né? Houve também a criação, olha que coisa bacana, a criação do Conselho Tutelar das Varas da Infância e da Adolescência, a instituição de programas e serviços de enfrentamento aos maus tratos e abuso, exploração sexual e o trabalho infantil, porque a criança não é para trabalhar, a criança é para estar na escola, certo? Para que ela possa desenvolver toda a sua cognição, para que ela tenha uma plasticidade neural e esse desenvolvimento vai tornar ela um bom cidadão, entendeu? Então, a ampliação do acesso às escolas públicas de todo o país, a responsabilização e a obrigação aos familiares e à comunidade, aos poderes públicos. E uma coisa muito legal que foi o quê? A diminuição da mortalidade infantil e a regulação dos abrigos e casas de acolhimento. Bem, os dados estatísticos estão aí, para não deixar a gente mentir, né? Então, houve muito avanço em relação na mortalidade infantil, tivemos uma redução histórica, 827 mil vidas foram salvas de 1996 a 2017, avanços também na educação. Em 1990, quase 20% das crianças de 7 a 14 anos, elas estavam fora da escola, hoje elas estão na escola. Em 2009, a escolaridade obrigatória foi ampliada para 4 a 17 anos. Avanços no trabalho infantil. Em 2018, apenas 4,2% de 4 a 17 anos estavam fora da escola. Em 1992 a 2015, o Brasil evitou que 5,7 milhões de meninas e meninos em menos de 5 a 17 anos estivessem em situação de trabalho infantil de forma irregular. Então, criança não é para trabalhar, criança é para estar na escola estudando, certo? Então, assim, a criança
ou adolescente são o nosso maior tesouro, é o futuro da nossa nação. E se a gente não cuidar deles, se o governo não cuidar deles, com todas essas leis, com tudo isso que foi estabelecido, o que vai ser da nossa nação? Então a gente tem que ficar muito ligado para reconhecer que o Estatuto, ele veio ajudar todas essas crianças. Então ele não é um pequeno cidadão. Ele não é um pequeno, ele é uma criança, um adolescente que vai ser um futuro cidadão se ele for bem preparado, né? Então, acho que isso que é muito legal. Nós temos que amá-los, nós temos que ter tolerância, nós temos que ajudar nesse desenvolvimento. Os professores, os pais, toda a sociedade em geral tem que lutar para que essas crianças possam ser bons cidadãos. Porque agora, no momento, eles são pequenos, né? Eles são adolescentes, o cérebro está amadurecendo, esse cérebro está desenvolvendo. E o que vai ajudar esse cérebro a desenvolver é a educação, né? A plasticidade neural e esse conjunto de fatores que vai mudar todo o nosso país. Então, eu acredito que é um motivo de grande alegria para todos nós que trabalham com a saúde mental, está comemorando esses 30 anos, né? Então, o Estatuto, sem dúvida, é o melhor guia para lidar como educar socialmente todas as crianças e adolescentes, respeitando principalmente a dignidade humana, a sua vida, a sua liberdade, porque todos os seus direitos. E é por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente, como fonte de inspiração, regulamentação para todas as ações e iniciativas sociais que dedicamos aos nossos jovens aprendizes. Então, para que essas crianças, esses adolescentes possam ser futuros cidadãos, agora eles são pequenos cidadãos, né? Então eles vão ser um futuro cidadão, que eles possam ajudar o nosso país a crescer, que eles possam primeiro ter uma saúde mental, uma saúde física, por isso que existe esse estatuto. E a gente tem que agradecer muito porque existe esse estatuto, para proteger a todos eles, porque as nossas crianças, nossos adolescentes, é o nosso maior tesouro do nosso país. Obrigada.